Olá amigos, meu nome é Jimmy Davis, eu sou advogado criminalista e estamos aqui mais uma vez para tratarmos de assuntos ligados ao direito penal, ao processo penal e à advocacia criminal. Uma pergunta lançada por um seguidor fez com que eu tivesse o interesse de dar uma resposta um pouco mais completa e gravar esse vídeo para vocês. A hipótese que ele colocou foi a seguinte: havendo a constatação da quebra da cadeia de custódia, estando os réus presos preventivamente e estando também o processo ainda em curso, por exemplo, ali pela metade, próximo à instrução ou mesmo depois dela, o pedido que o advogado deve fazer é de relaxamento de prisão ou de revogação de prisão. Essa é uma dúvida muito comum e eu já vi inclusive magistrados corrigirem advogados, causando até um certo constrangimento, na decisão dos pedidos ou do pedido que lhe fora dirigido. Ou seja, é importante o advogado dominar a técnica para direcionar o pedido de maneira correta, sem estar resvalando aí em alguma atecnia. Pois bem, o relaxamento de prisão é previsto no artigo 310, inciso 1 do CPP, quando o auto de prisão em flagrante é direcionado ao juiz, ou seja, se ele recebe esse auto de prisão em flagrante, quando ele recebe esse auto de prisão em flagrante, ele deverá ver se a prisão é legal. Se ela for ilegal, ele há de relaxá-la. Mas a Constituição fala também de relaxamento de prisão. Ela diz que a prisão ilegal será imediatamente relaxada. Porém, não faz distinção se será ali uma prisão cautelar ou uma prisão em flagrante, ou seja, uma prisão preventiva ou temporária ou uma prisão em flagrante. Ela diz apenas a prisão. Se ela diz apenas a prisão, não cabe ao intérprete distinguir onde ela não quis distinguir, onde o legislador constituinte não quis distinguir. De maneira que entendemos que o relaxamento de prisão diante da ilegalidade deverá ocorrer mesmo nas prisões preventivas ou temporárias, ou seja, nas prisões cautelares, como também na prisão em flagrante. Mas o que seria essa ilegalidade? Porque, convenhamos, uma prisão preventiva pode ser ilegal e, ao mesmo tempo, o juiz pode revogá-la ao invés de relaxá-la. Bem, fazendo uma comparação daquilo que diz a Constituição com o que também prevê o Código de Processo Penal, entendemos que o relaxamento deve ocorrer diante de uma ilegalidade patente, uma ilegalidade flagrante, aquela ilegalidade que salta aos olhos. Tanto é verdade que o legislador diz que, havendo esta ilegalidade, a prisão deverá ser imediatamente relaxada. Imediatamente é naquele momento mesmo, sem dilação de prazo, sem oportunidade para o Ministério Público, com 10 ou 15 dias, se manifestar sobre esta ilegalidade que foi ali comprovada. É imediatamente. Imediatamente. Se assim o for, percebemos que normalmente essa ilegalidade flagrante, ela é normalmente mais encontrada com mais frequência nas prisões em flagrante. Exatamente porque ali não há manifestação alguma de autoridade, apenas um despacho meramente ordinatório
do delegado de polícia, sem atuação ali do Ministério Público, nem da autoridade judiciária. Então ali falamos com maior frequência, ou o relaxamento é visto com maior frequência na avaliação da prisão em flagrante. Claro que poderia ocorrer do relaxamento estar presente também uma prisão preventiva. Poderia ocorrer, mas é muito mais difícil. Isto porque a prisão preventiva, quando ela ocorre, ela já passou por uma avaliação, muitas vezes do delegado que representou, do Ministério Público que analisou e opinou favoravelmente, e do juiz, também do magistrado, que a decretou. Então, nesses casos, é mais comum ocorrer o pedido de revogação, porque você vai estar discutindo, nos casos de prisão preventiva, de prisão cautelar, os requisitos desta prisão presentes no artigo 310, 311, 312 do Código de Processo Penal. E é uma discussão que envolve interpretações diversas, opiniões diversas, que podem apontar ou não para a necessidade da revogação. Ponto. Trazidas estas considerações, voltamos à pergunta. Neste caso, que nos foi trazido, de uma constatação de quebra de cadeia de custódia, onde causaria nulidade ali em relação àquela prova, devendo ela ser, inclusive, desencartada dos autos. O pedido do advogado deve ser de revogação ou de relaxamento. Eu entendo, por todos esses motivos, que deve ser de revogação. Isto porque a prova que não teve obedecida ali sua cadeia de custódia, a custódia dela para ser apresentada aos autos e utilizada para fins de incriminação, ela certamente dispõe sobre a materialidade ou sobre os indícios de autoria ou alguns outros dos requisitos do artigo 311, 312, como perigo libertatis, por exemplo, o perigo da liberdade do réu. Se assim o é uma discussão que não aponta, não revela uma ilegalidade flagrante, mas uma ilegalidade mais rarefeita, em que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva anteriormente já decretada. E neste caso, inclusive, poderia ocorrer do magistrado até mesmo reconhecer a quebra da cadeia de custódia, mas manter a prisão, porque pode ser que a prova eivada de nulidade não diga respeito aos requisitos da prisão, ou a prisão tenha sido decretada com base em vários outros elementos, de maneira que, se excluir daquela prova, restariam ainda presentes os indícios de autoria, de materialidade, do perigo da liberdade do réu, etc, etc. E aí o juiz manteria a prisão, mesmo reconhecendo a ilegalidade, a nulidade advinda da quebra da cadeia de custódia. Assim, nós temos que a resposta correta a essa indagação é: o pedido deve ser de revogação de prisão e não de relaxamento de prisão preventiva. Tá bom? Fiquem atentos para essas considerações, não cometam estes erros. Os magistrados são muito experimentados, porque trabalham cotidianamente com diversos pedidos e não somente o seu. Eles conhecem da lei, os promotores também. É importante que você demonstre que sabe utilizar corretamente a linguagem técnica do direito, técnico-processual penal. Um abraço, fiquem com Deus, ótimo
estudos e bom trabalho.